Durante décadas, o futebol brasileiro revelou jogadores extraordinários que saíram do anonimato para conquistar o mundo. Alguns nasceram cercados de expectativas, tratados como futuros craques desde muito cedo. Outros precisaram lutar contra a falta de oportunidades, enfrentar desconfianças e provar diariamente que mereciam uma chance. A história de Wesley França se encaixa justamente nesse segundo grupo. É uma trajetória marcada por trabalho, persistência, crescimento acelerado e também por um dos momentos mais dolorosos que um jogador pode enfrentar: ver o sonho de disputar uma Copa do Mundo escapar por causa de uma lesão sofrida quando tudo parecia finalmente estar dando certo. Quando Wesley ainda era apenas um garoto, ninguém imaginava que seu nome seria debatido em programas esportivos, manchetes nacionais e discussões sobre a seleção brasileira. Como milhares de crianças espalhadas pelo Brasil, ele cresceu apaixonado por futebol. A bola era mais do que uma diversão. Era uma paixão que ocupava seus pensamentos diariamente. Em campos de terra, quadras de bairro e partidas improvisadas, começou a desenvolver as características que mais tarde o transformariam em um dos laterais mais promissores do país. Desde cedo, chamava atenção pela velocidade. Enquanto outros garotos pareciam cansar depois de alguns minutos, Wesley continuava correndo sem parar. Sua energia parecia inesgotável. Mas não era apenas a velocidade que impressionava. Havia também coragem. Ele gostava de partir para cima dos adversários, tentar jogadas difíceis e assumir responsabilidades. Mesmo muito jovem, demonstrava personalidade dentro de campo. O caminho até o futebol profissional, porém, nunca é simples. Para cada jogador que consegue chegar ao topo, milhares ficam pelo caminho. Wesley precisou enfrentar a concorrência, a pressão dos testes, as avaliações constantes e a necessidade de mostrar evolução em todas as etapas. Muitas vezes, um único treino pode determinar se um atleta continua em uma equipe ou perde sua oportunidade. Essa realidade faz parte da vida de praticamente todos os jogadores em formação. Conforme avançava nas categorias de base, Wesley começou a chamar a atenção dos treinadores. Seu desempenho crescia ano após ano. A velocidade se tornou uma arma ainda mais poderosa. A capacidade física impressionava. A disposição para atacar e defender durante toda a partida fazia com que ele se destacasse em relação a outros atletas da mesma posição. Foi nesse período que começou a surgir uma característica que se tornaria uma de suas maiores marcas. Wesley não se contentava apenas em cumprir sua função defensiva. Ele queria participar do jogo inteiro. Gostava de avançar ao ataque, criar jogadas, apoiar os companheiros e pressionar os adversários. Esse estilo agressivo e moderno começou a despertar o interesse de quem acompanhava seu desenvolvimento. Quando finalmente recebeu oportunidades no futebol profissional, Wesley entrou em um ambiente completamente diferente. A velocidade do jogo era maior. Os adversários eram mais experientes. Os erros eram mais cobrados. A pressão aumentava consideravelmente. Muitos jogadores levam anos para se adaptar. Alguns nunca conseguem. Wesley, no entanto, demonstrou uma capacidade impressionante de evolução. A cada partida parecia ganhar mais confiança. A cada semana mostrava novas qualidades. O jovem que inicialmente era visto apenas como um atleta rápido começou a demonstrar inteligência tática, disciplina defensiva e maturidade para tomar decisões sob pressão. Seu crescimento foi tão acelerado que logo passou a ser considerado uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Os torcedores começaram a perceber que havia algo especial naquele lateral. Sua entrega em campo conquistava o público. Enquanto muitos jogadores administravam o desgaste físico, Wesley parecia disputar cada lance como se fosse o último da partida. Essa intensidade acabou criando uma forte identificação com a torcida. As atuações consistentes fizeram com que seu nome começasse a aparecer cada vez mais na imprensa esportiva. Analistas destacavam sua velocidade. Ex-jogadores elogiavam sua personalidade. Treinadores comentavam sua evolução. Aos poucos, Wesley deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em uma realidade. Com o passar do tempo, surgiram especulações sobre possíveis transferências, interesse de clubes importantes e até oportunidades no exterior. Seu futebol estava amadurecendo rapidamente. O jovem que antes precisava provar seu valor agora era observado por profissionais de diversos lugares do mundo. Mas havia um objetivo ainda maior em sua carreira. Um sonho compartilhado por praticamente todos os jogadores brasileiros: vestir a camisa da seleção. A seleção brasileira representa algo diferente. Não é apenas uma equipe. É um símbolo. É a camisa usada por lendas que marcaram gerações inteiras.
É o palco onde craques se transformam em ídolos eternos. Para qualquer atleta brasileiro, ser convocado significa atingir um dos pontos mais altos da carreira. Durante muito tempo, a possibilidade de Wesley chegar à seleção parecia distante. Porém, conforme suas atuações se tornavam cada vez melhores, esse cenário começou a mudar. Seu nome passou a aparecer nas listas de possíveis convocados. Especialistas discutiam suas chances. Torcedores pediam oportunidades para o lateral. Quando a convocação finalmente aconteceu, foi um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória. Depois de anos de dedicação, treinamentos intensos e inúmeros desafios, ele alcançava um objetivo que parecia impossível durante a infância. O garoto dos campos improvisados agora fazia parte da seleção brasileira. A oportunidade chegou justamente em um período importante para a renovação da equipe. O futebol mundial estava mudando. Os laterais precisavam participar cada vez mais do ataque sem abandonar suas responsabilidades defensivas. Wesley encaixava perfeitamente nesse perfil moderno. Os treinos, amistosos e partidas disputadas pela seleção aumentaram ainda mais a confiança em torno de seu nome. Muitos acreditavam que ele poderia se tornar uma peça importante para o futuro da equipe. Sua intensidade física, velocidade e disposição para atacar eram qualidades valorizadas pela comissão técnica. À medida que a Copa do Mundo se aproximava, o entusiasmo crescia. Torcedores começaram a imaginar Wesley atuando em um dos maiores palcos do esporte mundial. Analistas apontavam que ele poderia ser uma das surpresas positivas da competição. O próprio jogador parecia viver o melhor momento de sua carreira. Tudo indicava que o sonho estava prestes a se realizar. Então veio o golpe. Em um dos momentos mais importantes de sua trajetória profissional, Wesley sofreu uma lesão muscular. O problema físico surgiu justamente quando os preparativos para a Copa entravam em sua fase decisiva. Inicialmente, havia esperança de recuperação rápida. Torcedores acompanhavam cada atualização. A comissão técnica aguardava os resultados dos exames. Mas a situação acabou se mostrando mais complicada do que muitos imaginavam. Os médicos avaliaram o quadro detalhadamente. O risco de levar um atleta sem condições físicas ideais para uma competição tão intensa era enorme. Após análises e reuniões, chegou a notícia que abalou milhares de torcedores. Wesley estava fora da Copa. O anúncio se espalhou rapidamente. Programas esportivos interromperam a programação para discutir o caso. Especialistas analisaram as consequências da ausência do lateral. Nas redes sociais, torcedores lamentaram a perda de um jogador que muitos consideravam capaz de fazer diferença no torneio. Para Wesley, aquele foi provavelmente um dos dias mais difíceis de sua vida profissional. Imagine dedicar praticamente toda a sua existência a um objetivo. Imagine superar obstáculos, enfrentar críticas, abrir mão de momentos pessoais e trabalhar durante anos para alcançar um sonho. Agora imagine descobrir, poucos dias antes da realização desse sonho, que uma lesão impedirá sua participação. Foi exatamente essa dor que Wesley precisou enfrentar. A repercussão foi enorme porque muitos enxergavam nele uma das grandes apostas da seleção. Sua ausência criou uma vaga importante no elenco. Foi então que surgiu a oportunidade para Ederson. A entrada de Ederson gerou debates intensos. Alguns acreditavam que ele possuía características capazes de compensar a perda. Outros argumentavam que ninguém poderia substituir completamente o estilo de jogo de Wesley. Durante semanas, o assunto dominou discussões esportivas em todo o país. Enquanto isso, Wesley iniciava um processo completamente diferente. Em vez de se preparar para partidas da Copa, passou a focar na recuperação física. Em vez de treinar com os companheiros visando o torneio, precisava enfrentar sessões de tratamento, exercícios de recuperação e a difícil tarefa de lidar emocionalmente com a frustração. Mas existe algo que acompanha grandes atletas durante toda a carreira: a capacidade de recomeçar. Os mesmos valores que ajudaram Wesley a sair do anonimato continuam presentes. A mesma determinação que o levou aos gramados profissionais continua fazendo parte de sua personalidade. A mesma vontade de crescer permanece viva. Por isso, apesar da enorme decepção causada pela lesão, poucos acreditam que essa história terminará dessa forma. Hoje, Wesley continua sendo considerado um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Sua trajetória é admirada por torcedores, respeitada por profissionais do esporte e observada por clubes importantes. A lesão que o tirou da Copa representou um capítulo doloroso, mas não apagou tudo que ele construiu ao longo dos anos. Muito pelo contrário. Para muitos, esse episódio apenas adicionou mais um desafio à sua jornada.
E se existe algo que sua carreira demonstrou desde o início é que desafios nunca foram suficientes para fazê-lo desistir. A história de Wesley é a história de um garoto que acreditou em um sonho quando poucos acreditavam nele. É a história de um jovem que transformou talento em oportunidade e oportunidade em reconhecimento. É a história de alguém que saiu das categorias de base para vestir a camisa mais pesada do futebol mundial. E também é a história de um atleta que viu a Copa escapar de suas mãos quando estava a poucos passos de realizá-la. Mas o futebol sempre reserva novos capítulos. Novas oportunidades surgem. Novos desafios aparecem. E, considerando tudo que Wesley já superou desde o início de sua caminhada, muita gente acredita que a maior conquista de sua carreira ainda está por vir. O sonho da Copa foi adiado de forma cruel, mas a trajetória de Wesley continua sendo uma das mais marcantes e inspiradoras do futebol brasileiro moderno, uma história construída com suor, sacrifício, persistência e uma vontade inabalável de vencer.